Opa, e aí pessoal? Eu acho que seja unânime que todos odeiam a Princesa Caroço por algum motivo. Pelo menos todos em minha volta que já assistiram Hora de Aventura demonstravam uma certa repulsa por essa personagem. No meu caso, eu não odeio ela, mas também não consigo gostar dela. Muito disso por causa de sua personalidade e porque parece que a sua presença é sempre inoportuna. E sim, com certeza é proposital o personagem transmitir esse tipo de sentimento. Até porque em um elenco repleto de personagens simpáticas, heróicas e encantadoras, o comportamento exaustivo e autocentrado da Princesa Caroço destaca uma presença estridente e antagônica, com uma voz e uma postura que sim, subvertem a expectativa de simpatia que muitos de nós cultivamos pelos habitantes da Terra de U. Contudo, essa repulsão em relação à Princesa Caroço vai além da simples caracterização de uma personagem irritante. Ela representa uma espécie de espelho narcisista. Desde a primeira vez que a Princesa Caroço apareceu em tela, ela demonstrava ser das características que costumavam gerar uma certa aversão, como o egoísmo, a arrogância e uma autoconfiança exagerada, como se fosse um espelho das piores coisas que um ser humano pode possuir. Ela é uma personagem que dificilmente reflete o arquetípico clássico de uma princesa bondosa ou vulnerável. Ao contrário, Caroço constantemente coloca seus próprios interesses acima dos outros, acredita em sua beleza e valor de forma exagerada e frequentemente age de maneira presunçosa e insensível. E tudo isso faz qualquer um dificilmente simpatizar com a personagem, já que são traços internos indesejáveis, mesmo que no final possamos ter algo parecido. E de certa forma, além de estimular uma certa antipatia, ao mesmo tempo cria uma autoconsciência crítica em nós. Outro ponto interessante é o seu humor bastante diferente do que estamos acostumados com Finn e o Jake. Ela sempre tem atitudes e comentários bastante sarcásticos, muitas vezes esse humor é autodepreciativo, dirigindo ao exterior, gerando uma certa dissonância que rompe com o tom leve e tranquilo da animação. E querendo ou não, a forma caricatural que a Princesa Caroço comunica com os outros personagens gera estranheza e rejeição. Não ironicamente, a própria voz da Caroço faz ela se tornar mais detestável, com uma voz grave e arrastada e frequentemente entrecortada por suspiros dramáticos. É um dos elementos mais marcantes e calculadamente incômodos de sua construção. Essa escolha vocal, que contrasta com o tom suave e amigável de outras princesas, reflete uma intencionalidade estética voltada para o confronto, gerando esse efeito desagradável que associa diretamente o som de sua voz ao incômodo que a personagem provoca. E por mais que muitos odeiam ela e não gostam de ver ela na história, ela tem a sua profundidade e, de certa forma, um desenvolvimento interessante, por mais que seja difícil de notar essas sutilezas. Ela frequentemente exibiu uma necessidade de aceitação e validação social, algo que não ironicamente se alinha aos próprios sentimentos de insegurança que muitas pessoas escondem sob camadas de arrogância ou autossuficiência. No entanto, ao invés de revelar vulnerabilidade de forma tocante, a Caroço a expõe de maneira exagerada e autodestrutiva, o que gera antipatia, mas também uma estranha empatia com as complexidades de sua personalidade. Ela encarna o paradoxo da busca por aceitação, porém por meios agressivos e cínicos, revelando uma espécie de anti-herói narcisista, cujas inseguranças lembram aspectos humanos que talvez nós preferimos não enfrentar. Porém, além disso tudo, acredito que o que fez a Princesa Caroço realmente se tornar tão odiada foi justamente a controvérsia da Caroço em relação ao Finn. A polêmica do episódio Brisinha gerou um certo desconforto entre os fãs, onde o comportamento dela é interpretado como uma tentativa de manipular Finn de maneira romântica ou até mesmo abusiva. Por isso, vou adentrar de forma mais profunda acerca dessa polêmica e o porquê tem vários tópicos que vale a pena ressaltar. No episódio Brisinha, Finn está em um momento de fragilidade emocional. Ele tenta preencher o vazio do seu coração ao buscar distrações com outras personagens, e o episódio usa metáforas visuais como a flor em seu braço para mostrar o estado emocional de Finn que luta para lidar com a sua dor. Ao retratar Finn em uma busca por afeto e consolo, o episódio estabelece uma premissa de vulnerabilidade emocional que torna a interação com a Princesa Caroço especialmente desconfortável. Ele está claramente fragilizado e buscando conforto e segurança, e nesse ponto a abordagem da Princesa Caroço, que é exagerada, egoísta e sem qualquer consideração pela situação emocional de Finn, cria uma certa dissonância com a narrativa emocional do episódio, tornando-a controversa, e a Princesa Caroço, fiel a seu estilo arrogante e autocentrado, se aproxima de Finn sem considerar os limites emocionais e físicos que ele pode precisar. No contexto de sua depressão e solidão, a interação com ela ganha uma camada de desconforto que ultrapassa o cômico. Ela se aproxima de Finn não para ajudar ou confortá-lo, mas para atender a seus próprios impulsos, que giram em torno de seu desejo e autovalidação. E não vou mentir, essa sim poderia ser uma cena bastante fofa e legal entre o Finn e a Caroço. Poderia ser uma cena em que ela pela primeira vez realmente ajudasse de coração, dando algum conselho ou dica, já que ela é um ser que gosta bastante de se relacionar. E mesmo ela dando conselhos, que pra gente não seria
seria tão legal assim, veríamos uma parte mais doce da Caroço, mas infelizmente isso não poderia acontecer. E vou explicar mais pra frente. Até porque o fato dela ser assim é justamente por ser do elemento caroço, e por isso é impossível vermos uma parte doce da Princesa Caroço. A Princesa Caroço, sendo uma personagem cômica e caricatural, possui uma certa imunidade às críticas, o que pode transmitir uma mensagem ambígua pro público jovem sobre o que é aceitável em termos de insistência romântica ou emocional. Mas se fosse outra princesa que sempre demonstrou um lado mais puro, talvez seria muito menos criticada, até porque a Caroço já tem aquela base dos que não gostam dela. Mas mesmo assim, tem aqueles que ainda assim passam pano pelo que ela fez. E por fim, uma das minhas maiores críticas a essa dinâmica entre o Finn e a Princesa Caroço é a ausência de uma resolução ou reflexão sobre o ocorrido. A relação entre eles termina sem uma análise crítica ou um reconhecimento do desconforto que Finn experimenta, o que deixa a gente sem uma moral clara sobre a situação, visto que em outros episódios a série aborda sentimentos de rejeição em relações pessoais com mais sensibilidade e complexidade, mas nesse episódio esse desenvolvimento é superficial, levando a esse sentimento de desconforto e de oportunidade perdida. E apesar de tudo, por mais que eu tenha falado muito negativamente da Princesa Caroço, ainda dá sim pra tirar algo interessante sobre essa personagem. No episódio Uma Hora, depois de algumas maluquices típicas da Princesa Caroço, vemos uma mudança repentina na apresentação dela, onde ela, por incrível que pareça, passa alguns minutos sendo totalmente normal. Ela vai a um bar, conhece um garoto simpático que conheceu no ensino médio, faz algumas piadas bobas com ele e acaba passando a noite na casa dele. Tudo sem surtar ou transformar a tensão romântica da situação em algo escandaloso, como seria seu estilo habitual. Porém, se tratando da Princesa Caroço, sabemos muito bem que as coisas nunca vão correr de forma normal. Até porque logo depois disso, ela bombardeia o Reino Doce, porque pensa que a Princesa Jujuba está tentando roubar seu homem, mas isso não vem ao caso. Vemos mais desenvolvimento da personagem no episódio Fofura, onde ela projeta sua culpa por ter ficado na casa da Dona Tromba, e por não ter cuidado adequadamente do docinho. Até esse ponto, presumimos que ela escolheu dormir na floresta como algum ato de rebelião adolescente contra os pais, apesar de sempre ter a opção de voltar para a terra do caroço e morar confortavelmente na casa deles. E isso provavelmente é verdade, mas esse episódio oferece uma abordagem alternativa. A Princesa Caroço fica na floresta porque não acredita que mereça algo melhor. Ela está ciente de suas próprias falhas, algo que sabemos desde sua primeira aparição, mas que obviamente não refletiu em seu comportamento até essa revelação. Finalmente, temos o episódio Chuva de Verão, que acho que foi concebido principalmente para garantir que cada filhote de Jake tivesse pelo menos um episódio solo, mas que também contém algumas coisas interessantes da Terra do Caroço. No momento de sinceridade atípica, a Princesa Caroço descreve a Viola como ela gostava de passar o tempo sozinha quando era criança, e que sentia que não poderia mais fazer isso. Ela se sente presa nessa personalidade extrovertida e impulsiva, que foi pré-definida para ela pelo fato de ser o elemento caroço. Então, à primeira vista, é verdade que a Princesa Caroço pareça só uma personagem insuportável, superficial e que não tem nenhuma camada, mas o desenho apresenta muitas evidências de que ela é uma pessoa compassiva e com o desejo de mudar, mas ela é impedida de fazer isso porque a sua natureza elementar exige teimosia e inflexibilidade à influência externa. Por isso, a grande verdade é que a história da Princesa Caroço é uma tragédia, porque ela nunca poderá se tornar a pessoa que deseja ser.